Meus amigos, estamos vivendo os tempos da comunicação. Todo dia é dia de comunicar, todo dia é dia de abraçar, todo dia é dia de cumprimentar, de ajudar as pessoas, conviver com as pessoas do bem, para que a gente cresça cada dia mais intelectualmente e em todos os sentidos. Quero convidar você para ouvir a gente acessando grupomundial.com.br. Ali estamos nós, com a Rádio Mãe, a Rádio Mundial FM, Rádio Viola 91.7 e Rádio Viola de Guaraniaçu 98.1. Sejam bem-vindos. São 26 anos de existência desse grupo e eu quero você junto com a gente. Venha somar conosco, venha comunicar, porque esse é um dom de Deus. Grupo Mundial é você, eu, sua família, para ser feliz. Você está procurando um carro para comprar? E eu estou aqui para te indicar. Indicar Veículos. Essa eu conheço. Essa eu assino. Você tem a uma quadra do Shopping JL em Foz do Iguaçu, na Avenida Pedro Basso 32. Venha para cá. Carro com garantia e revisado. E acima de tudo, periciado. Melhor preço, qualidade, fale com o Paulinho. E ligue para nós. 45-9976-0170. Eu disse Indicar Veículos. Essa eu indico e garanto. Vem pra cá. Querido amigo, comunicar é um dom que vem de Deus. Na verdade, o comunicador é aquele que é escolhido por Deus. Falar em comunicação é falar em escrever, é falar em falar, é falar em ouvir o rádio. Aqui está, radiopatrias.com. Rádio Pátrias, a sua rádio além fronteiras. Uma rádio que transmite do Paraguai e do Brasil através do sistema streaming para que você possa ter tecnologia e usufruir dela. Convido você, ouça uma rádio com muitas variedades musicais, com muitos segmentos de cultura gaúcha, cultura nativa, música sertaneja, música de bandas e aquela música internacional a noite toda. radiopatrias.com. Eu convido você. Acessa, ouve e fala conosco. Meus amigos, mais uma vez estamos de volta. Vanderlei de Almeida aqui no nosso podcast Pode Ver. VA, Comunicação e Marketing, Grupo Mundial de Comunicação na direção de Giancarlo Botega. Eu, Vanderlei, aqui com nossos convidados. Trazer a palavra de um amigo é sempre um prazer, uma honra, uma alegria, porque quando você tem empatia em um tema importante, claro que você vai chamar um amigo para prosear. E hoje quem está aqui, meu amigo Olávio Euclides Batista. Seja bem-vindo ao podcast Pode Ver e se apresente para nós, homem de Deus. Como é que você está? Mas que alegria minha de estar aqui, sempre proseando com os amigos, né, Vanderlei? A gente se conhece há tanto tempo. Verdade. E conhece muita gente aqui na nossa Tríplice Fronteira e então, que bom ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, eu tenho uma honra de chamar meus amigos aqui nessa cadeira e já sentaram alguns, né? Mas eu assisti uns quantos, né? Então, pois é. Olávio Batista, a gente sempre esteve junto no CTG, nas cantorias, no Fogo de Chão, Festival Encontro das Águas, que eu ando meio ausente, mas também comprimício, como dizia meu pai, mas sempre apreciando e abrindo as portas da Rádio Mundial, nosso programa Hora do Passacuia, para que vocês, organizadores, se sintam em casa. Mas nunca paramos para prosear, nós dois de taco. Fala um pouco de Olávio Euclides Batista, de onde você nasceu, teus pais... Fala um pouquinho da tua vida aí. Mas são os compromissos, né, Vanderlei? Cada qual com o seu, cada qual, como se diz, né? Eu agora desencilhei um pouquinho dos meus compromissos já há algum tempo, mas a gente sabe que a vida é corrida para todo mundo. Mas esse transformamos nessa lida aí de sem tempo para nada, né? E quando a gente não tem os compromissos profissionais, a gente tanto... Você sabe que sempre é assim, tanto você faz isso também, a gente se doa muito para a sociedade. Então são bastantes trabalhos voluntários. Então, às vezes as pessoas falam, você agora aposentou, olha, diminuiu o meu tempo, ficou menos, porque as pessoas sabem que a gente tem um tempo e eles nos procuram, dá uma mão aqui, ajuda aqui, graças a Deus sempre procurado, isso é importante, né? Verdade. Mas Olávio Batista, nascido aqui nessa querência, né? Aqui na nossa querida São Miguel do Iguaçu, que na época era gaúcha. Né, quando meus pais vieram do Rio Grande do Sul, veio no balaio já uns 4, 5 filhos, e nasceu mais uns 4, 5 aqui. Eu nasci por aqui, certo. Né, na Gaúcha, que era no tempo ainda pertencia a Foz.
Então, meus documentos é tudo Foz do Iguaçu, mas a minha terra natal é São Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu, lá nos anos 58. Seus pais como se chamavam e de onde eram? Meu pai veio de Fontoura Xavier. Opa. Lá em... Aquela época também era Soledade, né? Lá em Soledade. E a minha mãe é aqui de Nonuai. Nonuai. Meu pai é lá de Soledade, minha mãe de Nonuai. E passaram por Erechim, moraram um tempo por lá. Meu pai, como profissão, ele era agrimensor. Olha só. Veio abrindo picada, trabalhou aqui nessa região, Matelândia, São Miguel, Medianeira, como se diz, a pedido e a convite dos proprietários e às vezes da justiça também, para poder direcionar as divisas das terras, né? Trabalhou e como precisavam do agrimensor naquelas épocas, né? Era uma autoridade, né? Sim, verdade. Era uma autoridade. Ele determinava ali, a justiça acreditava, e os próprios donos das terras já conheciam bem, então diziam, não, se o Marciano falou que aqui tá certo, plantava o marco ali e pronto. De quem Olávio Batista herdou mais fisionomia e identidade como cidadão? Pai ou mãe? Eu acho que um pouco de cada um. É difícil a gente dizer que de um só. Pela fisionomia, pela aparência do corpanzil, assim, é mais pelo pai. Meu pai era um senhor de 2 metros de altura, né? E minha mãe já era um pouco mais de altura mediana. Né? Meu pai era de origem alemã, né? Mas Batista, porque é aquela história de quando vieram da Alemanha trocavam os sobrenomes, né? Por causa devido à perseguição. Mas isso foi lá nas gerações passadas dele. Já minha mãe era uma senhora, né, forte, porém de uma estatura mais baixa, ali do Nonoai, né? A pele mais morena, então juntou-se ali a pele mais da raça ariana com a pele morena do nosso Nonoai, e aí nós nascemos. Eu acho que ficou assim, uma parte do pai, talvez a fisionomia, né? Aquilo que sempre os dois nos ensinaram, que era ter caráter, honestidade e valorizar as coisas boas da vida. Isso era os dois sempre pregavam isso, né? Na sua infância você passou então, você estudou por aqui, você chegou a trabalhar na lavoura? Não, na lavoura mesmo não. Naquelas épocas a gente não podia dizer que não trabalhou na lavoura, porque ali quando... Diretamente sempre, né? Sempre diretamente. Depois que a gente saiu do São Miguel, já com meus 5, 6 anos, que o pai, a família mudou para Medianeira, tinha ali aquele 10, 15 lotes, terrenos vazios que a gente plantava e colhia, e vaca para tirar leite, isso aí sempre teve, Mas eu estudei, fiz contabilidade, depois, mais tarde, fiz técnico em eletrotécnica também, né? Técnico em contabilidade. Mas depois eu trabalhei com o pai um tempo, como agrimensor também, trabalhei uns 3 anos com ele, abrindo picada e trabalhando, e é sempre muito bom isso, né? Cria aquela parceria, pai e filho, né? Quando tu citas o teu pai, você sempre se orgulha disso, Sim. Né? Tua expressão já disse. Né? Eu tenho até hoje lá em casa, e até esse dia eu postei na internet o Teodolito dele. Rapaz, sério? Sim, tá lá em casa. Olha, tá lá lá embaixo, naquele porão que tu conhece, lá na minha adega, tá lá instalado. Que beleza. É uma rica de uma lembrança. Tá Mas lá. Imagina, sim. Verdade. E aí então, daí eu trabalhei no frigorífico Frimeza, lá em Medianeira. Opa! Lá nos anos 70. Naquele tempo menor podia trabalhar, né? Então a gente trabalhei no frigorífico Frimeza alguns tempos, depois trabalhei na rodoviária em Medianeira. Mas fazia locução ou não, na rodoviária era atendente ali, vender passagem. Você lembra que tinha um locutor lá que falava último aviso de embarque? Sim, tinha o serviço de rádio, né? Naquele tempo eu nem sonhava que um dia eu estaria apresentando um programa numa rádio também, né? Rapaz, que engraçado isso, né? E aquilo eu viajava com a minha mãe, com meu tio, e eu olhava e dizia, meu Deus, eu quero fazer isso um dia, olha só. Não, quem tinha essa facilidade de conversar no microfone naquele tempo já era Eu vivia imitando esses caras, tudo que eu via. Era o dono da coisa, né? Era o dono, porque a gente só ouvia rádio, TV preto e branco, surgiu bem depois ainda. E daí então, daí trabalhei na rodoviária antiga, em Medianeira, depois construí a rodoviária nova, daí veio o sistema de som ainda melhor, né? Daí, passava, olhava lá dentro, deixa eu ver se eu enxergo. Depois a gente descobriu quem que era exatamente. Conhecida gente que falava ali, né?
Mas era importante. E aí, Muito depois bacana. que trabalhei uns 3 anos ali nas empresas, Sul-Americana, Princesa dos Campos, e na Unisul também trabalhei. Aí que eu fiz o concurso na Companhia Paranense de Energia, foi onde eu encerrei minhas atividades profissionais. Essa tua entrada na Copel, você lembra, você deve ser desse tempo que você encontrava um cara com a camisa do Banco do Brasil, uma camisa da Copel, você só faltava bater continência. Porque era um cidadão muito importante, né? O cara do banco, o cara da Copel que nos gerava a luz e tal. Essa entrada na tua vida de 31 anos de Copel te deixou assim mais informado, experiente, te amadureceu mais profissionalmente como pessoa também? Como é que foi isso? Com certeza. Então você... ali acontece tudo, né? Porque, como tu disse, naquela época a gente via ali o pessoal, os funcionários do Banco do Brasil, depois da Caixa, a gente pensava, quando é que sai um concurso desse, né? Que a gente possa se inscrever para isso, né? Fazer um negócio. E aí surgiu um dia que um amigo meu falou, vai ter concurso na Copel, tu não quer fazer? Mas eu trabalhava na rodoviária, estava tudo bem também, digo, Copel, estava começando aquele tempo a Copel na nossa região, né? Claro que nas grandes cidades já tinha muito. Digo, vamos fazer. Aí fiz concurso aqui, fui para Curitiba, tinha mais umas etapas lá, né? Uns psicológicos e mais umas etapas lá, que testavam a gente, ver se não era meio louco. E aí passei no concurso. Aí comecei trabalhando sempre na parte técnica, né? Sempre na área técnica da Copel. E aí fui ficando, até que fiquei. 31 anos. 31 anos. Lá eu fiz a minha vida, fiz muitas amizades, tá? Não que eu constituí minha família, mas foi uma base para mim manter a minha família, né? Certo. Com a dona Ione, enfermeira Ione, que nós temos 3 filhos, 2 meninas e um menino, hoje todos adultos já, né? Dona Ione entrou na sua vida em Medianeira, então. Em Medianeira, lá nos anos 85. 85. Foi quando nós mudamos para Foz. Ela já era enfermeira? Não, naquele tempo ela trabalhava, incrível, né? Já trabalhava num hospital, lá num laboratório, lá em Medianeira. Mas ainda não era enfermeira, cursou faculdade aqui depois. Bacana. Depois que nós já e ali nasceram 3 filhos? 3 filhos. Já tem netos? Um neto, o Léo. O Léozinho. Tava em Santa Catarina, agora mudaram para cá. Estão morando pertinho de casa ali, inclusive. Né? Então, de vez em quando eu vou buscar ele no colégio. Agora é uma alegria, né? Imagina, que bacana. Sempre muito bom. Olávio, essa tua entrada na vida e na mente da poesia e no gauchismo tem a ver com seu pai? Alguma coisa da herança do seu pai ou da própria mãe? Não, meus pais... Porque a gente sempre é influenciado por alguém da família, Sim, né? Exatamente. Tem mais, eu acho que pelo um irmão meu em Medianeira, o irmão Gênio Batista, né, que mora ali em Medianeira, até teve ali em casa hoje de manhã, pela manhã. Ele participava mais do CTG lá em Medianeira, do Sentinela dos Pampas, certo, do que eu participava naquela época, né? Meu pai também. Meu pai participava lá lá na Soledade, mas por aqui ele não participava assim diretamente no CTG. Participava mais de festas de igreja, aquelas onde se encontrava com as famílias e tal, as festas de igreja sempre muito grandes. E aí, lá em Medianeira, a gente começou a participar lá, e quando viemos para Foz, estava começando o Charrua, isso em 85, né, que agora vai completar 40 anos no mês que vem. Daí aqui a gente começou a fazer amizade também com alguns parceiros da Copel, né? Entre eles o meu compadre Rubim Schossler, que tu conheceu. Que Deus a tenha, né? Um baita do galo. Pois é, esse patrão do Charrua. E o Milton José Rode, meu compadre Taquara. Hoje mora em Cascavel, tá peleando com os problemas de saúde, mas tá por lá ainda. Certo. Dali nós começamos a participar do CTG, e já entramos no conselho e já começamos a participar junto com as patronagens primeiras ali do Bira, do Pedro Lacos, né? E aí seguimos na história do Charrua e estamos até hoje. Bacana, né? Participando. Nessas alturas do campeonato, você deve ter sido patrão as 2 vezes, isso? Acho que eu andei olhando aqui. Eu assumi uma patronagem em 1994. Né? O Vettorello foi patrão 2 vezes, aí eu assumi a patronagem, nós tínhamos um grupo muito coeso, muito grande, né? Naquela época nós fazíamos eventos todas as sextas-feiras. Pá, que trabalho que dava. Todas as sextas. Mas sempre tinha gente, né? Mas sempre tinha gente, e sempre tinha muitos charruanos ali para ajudar.
Entende? Até quer mandar um agradecimento a todos aqueles charruanos de fibra, de fé, né? Que no passado ajudaram. E nem todos, às vezes, são lembrados, né? Verdade. Mas nós lembramos. Verdade. Né? Então, toda sexta tinha eventos, dava trabalho. Aí, às vezes, no sábado tinha um aniversário, no domingo tinha um casamento, e então, no final de semana era charrua e charrua, né? Sagrado para isso. Às vezes né? a família, a gente ficava até devendo um pouquinho em casa, porque tanto que trabalhava ali, né? Mas não me arrependo de nada. Os costumes, né, Olávio? Costumes. Tomar um trago, dar uns gritos, sim, né? E a gente fez aquela sociedade chegar até onde está hoje, não nós, todos juntos, né? Todas as pessoas que participaram a importância daqueles que participaram lá no início é tanto quanto a importância dos que estão hoje. O histórico do CTG Charrua é muito, muito grande, dá muito orgulho para a gente, né? Exatamente. Então, os que estão hoje conduzindo as redes do Charrua, a gente participa ainda, mas participamos mais agora, mais festivamente, né? A importância que tem os de hoje é tanto quanto os que começaram. Porque você não tem alguém para dar sequência, vai ficando, né? Vai ficando. E aí isso aconteceu já e tem acontecido com muitas cidades nossas, infelizmente. Alguns CTGs ficam meio de lado, porque não tem uma sequência dos trabalhos. Verdade. Vem cá, vamos falar de 3. Você já até citou, que é o Rubim Schlosser. E Velho Rui e Tio Nica. Eita, aí é a história, né? No ponto de vista de Olávio Batista, você que já foi 2 vezes patrão e você foi Chiro das Falas uma quantidade exorbitante de vezes, e na sequência do Velho Rui, se não me falha a memória. No teu ponto de vista, qual é o significado desses 3 camaradas, esses 3 gaúchos para o Charrua e para a nossa cultura gaúcha da fronteira? O Velho Rui era sempre assim como alguém pra gente olhar e dizer, como ele tem uma facilidade para se expressar, né? Tinha um vozeirão para falar naqueles microfones. Imponente pra caramba. Imponente, sistemático, mas era o nosso amigo Velho Rui. Conversávamos muito, discutíamos muito, nem sempre a gente concordava com as mesmas ideias, mas ele não arredava o pé muito fácil não, né? Ele ficava beiçudo, mas dali a pouco tava bom, né? Ficava beiçudo, mas dali a pouquinho a gente conversava de novo e falava, não, é isso mesmo. Então, uma pessoa importante pro Charrua, né? Nós tivemos grandes comunicadores ainda antes dele chegar, claro. E quando o Velho Rui chegou também, ele deu sequência àqueles trabalhos, né? Que vinha fazendo já o Jorge Roque Pedeboso e outros, o Bicudo, né? Que outros tantos vinham fazendo, o Velho Rui deu uma sequência. E aí o Charrua tem dessas facilidades, Vanderlei. Tu sabe disso, tu já foi Chiro das Falas também? Já fui lá. Que nós temos, assim, uma facilidade de achar pessoas ali para subir naquele palco e conversar. Conversar bonito. E às vezes precisa ir para uma rádio também, vai lá e conversa e dá o recado. Então, não é muito difícil de conseguir isso no Charrua, mas tem alguns que se destacam. Verdade. Nesses casos, esses 2 que eu falei, o Jorge, o Velho Rui, que ficaram tanto tempo comandando, mas conhecem, não é só saber falar, tem que saber falar aquilo que ter conhecimento, né? Mas nessas alturas do campeonato vale mais o conhecimento do que a apresentação, porque se tu não tem conhecimento, eu mesmo pequei bastante como Chiro das Falas, até porque não tinha tempo nem para ler mais alguma coisa. Eu falava o básico que eu sabia, então deixei bastante a desejar, mas foi uma experiência boa para mim, porque eu sabia da minha fragilidade. Fui mesmo porque fui convidado e não era um convite, era uma ordem. O espírito de colaboração. Colaboração, né? Mesmo. Claro. É melhor você, quando não está preparado 100%, você ser um coadjuvante, precisou estar lá, ajuda, que é melhor, né? E a gente às vezes tinha facilidade, eu fiquei ali uns 15 anos também como Chiro das Falas, porque a gente via alguém chegando no Charrua, que estava sentado, e você conhecia a pessoa, conhecia a esposa, conhecia os filhos, conhecia a história, então você dava uma boa noite para aquela pessoa e falava um pouquinho, porque é importante para as pessoas que participam lá, né? É verdade. O Velho Rui tinha essa facilidade também. E o Tio Nica, o Nicanor Ferreira de Carvalho era uma verdadeira lenda. Como é que se diz? Um andarilho das poesias, né? Eu conversava muito com o Tio Nica, de vez em quando brincava com ele, e ele me chamava a atenção, tu não pode falar isso, mas é tudo das brincadeiras, né? Porque ele tinha um conhecimento muito grande, tanto na parte de gastronomia, como nas poesias.
E também nas um pajador. pajadas. Pajador, de mão cheia. Tchunica pra mim era que nem meu pai, cara. Que maravilha, Era né? apaixonado por tudo aquilo que aquele velho era. É. Sem contar a humildade que ele carregava, né? Sim, o cara sim. era muito humilde. Sim. Ele tinha uma facilidade de fazer os versos. Ele tinha muita humildade para sentar com a gente e conversar e trocar umas ideias e fazer uns versos. Nunca conseguimos escrever. Não é que nunca conseguimos, eu acho que nós nunca. Isso aí são coisas do destino. A gente nunca sentou para escrever uma letra junto, eu e o Tchunica, né? Não que eu saiba escrever alguma coisa, mas a gente rabisca algumas coisas e às vezes mistura uma ideia aqui, uma ali, sai alguma coisa que surpreende a gente depois, entende? Porque... Eu vou até me arriscar a te dizer que eu não sei se o Tchunica seria bom como um escritor de alguma música. Porque o homem tirava da mente tudo. Sim. Você chegou a estar no Rodeio da Vacaria com ele? Não, no Rodeio da Vacaria não fui. Tive a honra e o prazer de ir em 6 rodeios com ele, levar ele. Ele não dirigia, então ele servia o mate. E a gente viajou no Rio Grande afora muitas vezes. E prosa daquele lá, né? Tinha assunto, tinha tema para tudo. Tchunica era um cabedal de cultura ambulante do Rio Grande do Sul. Deixa eu te contar um do Tchunica. Nós fomos num festival lá em Lajeado, os Costeiros, que vai ter agora em agosto, e nós estamos organizando já uma caravana para ir para lá, porque eles vieram no nosso, são parceiros de festival, desses festivais de costeiros. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre esses festivais. E aí nós fomos de ônibus, numa turma grande, né? Lá locamos um ônibus aqui, até porque é longe o local, então fomos de ônibus. E casualmente fomos sentados no mesmo banco, eu e o Tchunica. E prosa daqui, prosa dali, quando foi umas horas que começou... umas horas da noite já, alguns meio dormindo, outros cansados, e aí começamos a fazer umas pajadas, mas claro que eu falava 2 palavras, o Tchunica falava 6, né? Mas e começamos a emendar, daí a pouco ele falou, mas tu sabe pajada também, por que tu nunca quis fazer isso? Eu digo, não, Tchunica, ainda não sabe, eu digo, eu tô aqui me espremendo para fazer algumas palavras perto de ti, mas tu é que sabe. Né? Mas é a facilidade que tem, né? Ele nas viagens ele perguntava, você quer comer o que hoje na hora do almoço? Mas o Tchunica nunca carregava dinheiro. Você podia dar um senhão para ele, ele dizia assim, você está colocando dinheiro aí porque tu quer, eu não preciso, né? Ele fazia uma pajada, o cara queria que ele ficasse para dormir, para jantar. Sim, né? é uma facilidade muito grande. Fora de série. E assuntos, né? Assuntos. De sobra. Que ele conhecia. Ele um dia ele me contou, eu falei para ele, digo, Tchunica, como é que tu esses recantos do Rio Grande, se tu falar de uma Cascavel, Londrina, que é fácil, uma cidade grande, mas tu falar de umas linhas não sei o que, da vila não sei o que, não, depois ele me contou que ele trabalhava, andava muito para aqueles região, então ele conhecia muita gente por ali, né? Eu acho que era como representante comercial de alguma coisa, se não me engano. Ele era um sábio, né? Em todas as cidades que eu cheguei no Rio Grande do Sul com ele, ele comandou, ele foi no gabinete dos prefeitos, ele mexia com todo mundo mundo conhecia o Tchunica no Rio Grande afora. Uma certa feita, numa cidade do Rio Grande, inclusive um rodeio que teve muita chuva, ele fez uma pajada para uma veinha e a veinha se apaixonou por ele. Ele subiu uma escada assim do dormitório meio que num pé só. Chegou a suar o veinho. Eu rachei, porque ele mexeu, cobriu da veinha, né? A veinha se emocionou e queria namorar o Tchunica. E ele, nada de jeito nenhum. Mas ele era um cara muito querido. Ele era um cara agradável demais, né? Exatamente. Tu sabe que hoje tem uma pessoa que vem no nosso festival, eu conheci há pouco tempo, eu digo alguns anos, e que me lembra bastante o Tchunica, que é o Chico Fontela. Demais. Né? Também disse isso pra ele, inclusive. Tu falou isso? Então, eu falei pro Chico Fontela, digo, Chico, tu tem uma facilidade tão grande de escrever, como é que Chico o pai dele já era, monstro, né? O pai dele eu chamo o Chico de um monstro. Porque 2 palavras que eu tive com esse cara, eu me emocionei demais. Júlio Fontela, o pai dele, né? Inclusive o Hortaça canta músicas do Júlio Fontela, né? Mas o Chico Fontela E a simplicidade do Chico, né? Sim. A simplicidade dele. Ele esteve aqui no último festival agora, embora ele tivesse perdido o pai dele há poucos dias, mas ele veio no festival. Ele falou, não, que era a vida do pai deles também. Ele falou, meu pai, né, nós estivemos juntos, ele gostava era disso, então eu vim aqui
né? Muito bacana. Chicão é uma continuidade daqueles antigos que Deus já levava, né? Sim, exatamente. Eu também admiro muito ele. Como é que você começou a escrever poesia? Estou com umas coisas que você escreveu aqui. Isso aqui você, antes de se aposentar, você já escrevia alguma coisa? Já escrevi algumas coisas. Você tem parceria com o Luiz Carlos Brem, inclusive ele comentou isso. Algumas músicas com o Luiz Carlos Brem. E como é que você explica um médico conceituadíssimo que não tem tempo nem para dormir e ainda tira tempo para essas coisas, né? São coisas que a gente não acredita que é possível, mas todos têm essa capacidade. Eu sempre digo lá no programa que as pessoas, todos têm essa capacidade de escrever. Talvez alguns não tenham uma facilidade muito grande, porque também nunca se propuseram a fazer isso, Vanderlei. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você vai naquele porão que tu tem na sua casa, você senta naquele cepo, aliás, você está continuando as aulas que tu mesmo está se dando de gaita? Não. Ou tu deu uma parada? Não, a gaita me pediu um tempo, não fui eu que pedi um tempo. Uma vez cheguei na casa desse camarada aqui, ele gritou, pode entrar, a porta tá aberta. Eu falei, mas tu tá onde? Tô aqui no porão, desça a escada. E eu fui descendo, digo, cheguei lá, escutei de longe, assim, o ronco de uma gaita. Sabe quem era o meu professor de gaita? Quem foi? O Nego Lelé. O Nego Lelé. Mas o Lelé é fantástico, né? É um gênio, né? E o Auri Machado, lá em São Miguel. Pô, tava mal de professor, hein? Professor, mas o aluno que é ruim. O aluno que não tem jeito. Por exemplo, onde é que tu tava quando tu sentasses e escrevesses isso aqui? Um dia desses na fronteira, formou-se aquele entreveiro. Foram saber o motivo? Vem chegando um missioneiro. A cidade empolvorosa recebeu esse artista. Da terra dos 7 santos, o guitarreiro nos visita. Como é que você rimou isso aqui, homem? A rima, beleza, olha aí. A rima é uma coisa que a gente vai trabalhando, ela não vem assim... É demorado, você pensa, você escreve uma frase, tira, coloca outra. Exatamente. É assim que funciona? Um Chico Fontella escreve isso aqui sem parar. Mas a gente escreve um verso. Por quê? Porque isso aqui eu me baseei, sabe o quê, Vanderlei? Eu mesmo, na época da minha patronagem, eu contratei o Pedro Hortaça. E eu percebi como é que é o Gabriel e o Alberto, eram gurizinhos ainda, nem tocavam direito, né? Acompanhavam, ou com uma gaitinha. Mas quando nós trouxemos o Pedro Hortaça, aquilo vinha gente de Missal, vinha gente de Santa Helena, de Medianeira, pessoas que nunca tinham ido no CTG. Foi algumas situações assim, né? Mas do Hortaça, daí eu comecei, mas olha, quando, né? Vem gente de todo lado para ver esses artistas. Porque naquela época não existia a facilidade que tem hoje das plataformas digitais. Sim. Que você vê um vídeo aqui, já vê outro, já vê... Não, naquele tempo não tinha esses vídeos. Só que daí tinha mais sentimento, né? Hoje tem mais técnica do que sentimento. Pra ver Era melhor antes. Um artista, tinha gente que vinha com os vinil para ele assinar, entende? Com os discos de vinil. Eu preciso que ele assine. Eu digo, não, depois vai ter o tempo. Só que, né? Na hora que ele chega e está no palco, não tem como. E o pessoal em Polvorosa querendo na hora, e o pessoal queria esperar. Mas eu quero que ele assine e quero tirar uma foto. É a única oportunidade que eu tenho na vida. Vê como então, é, né? E aí, vendo aquilo, aí que surgiu essa ideia, né? Quando vem um Pedro Hortaça, naquela época que vinha o Pedro Hortaça para cá, a cidade ficava empolvorosa. Não todos, mas aqueles que gostam desse tipo de música. É que nem hoje trazer um artista aí da música popular, mas da aqui música nós temos muita gente apaixonada por isso. Muitos. Então, eles procuram, cada um, claro, com o seu gosto musical e o seu artista. Mas o Hortaça era um desses daí que eu escrevi essa letra. Fui arredondando, e é que nem tu falou, às vezes você escreve a espinha dorsal dela na hora. E daí vai complementando. Depois vai complementando. Às vezes à noite, uma coisa que eu faço, eu até comentei com o Chico Fontella isso, nós falamos dele. Chico, às vezes eu vou dormir, quando eu vou dormir, um pouquinho antes de pegar no sono, a gente mentaliza aquela poesia que está fazendo, e às vezes eu acordo à noite e lembrei de alguma coisa. Vai terminar. Eu vou lá e... Não que eu vou terminar. Não vou levantar. Escrevo 2, 3 palavras. Ele falou, eu faço isso também. Não me diga que o Chico Ele falou, o Chico Fontella disse, eu faço isso também. Ele falou, já fiz uma poesia inteira quando acordei assim de madrugada para escrever. E outra, então, de manhã quando tu acorda, tu lembra, aquilo vem tão claro na mente da gente, quando você quer terminar um verso e não acha, você mentaliza ele e começa a falar... O que vai ali, no outro dia parece que está tão claro aqui. Olá, eu chamo isso de inspiração divina, cara. Pois é, isso é inspiração divina. Porque daí no outro dia está ali tão claro que a gente acaba fazendo. Aí.
Olha aí o Charrua. 40 anos. 4/5 do 85. Maravilha, maravilha. Então, às vezes uma poesia dessa se escreve num dia, às vezes em meia hora, às vezes num mês, né? Você vai melhorando. Mas, como tu me falou, quando eu estava na Copel, eu escrevi uma das músicas foi a primeira música que eu botei no festival, né? Eu ainda trabalhava, ainda tava na Copel. Então eu fazia assim, às vezes... Quem interpretou? Raul Garnica. O Garnica. Eu queria falar dele agora, ia te perguntar América da dele. Paz. Aquela música eu escrevi quando eu ainda estava lá. América da Paz. Mais ou menos assim. Ele era um gênio, né? O Raul era um irmão. Gênio em humildade, em inteligência, autodidata o cara, né? E um grande intérprete, né? Sim. Mas por que foi... Cantava com a alma. Cantava com a alma. Essa música América da Paz foi logo após aqueles atentados do 11 de setembro. Isso. Lá nos Estados Unidos, né? Isso. Foi setembro, foi, né? Foi em 11 de setembro. 11 de setembro. Só não me lembro o ano. Aquele atentado lá do Bin Laden lá. E aquela época, a nossa América do Sul ainda era uma calmaria só. Hoje também já está com alguns conflitos por aí, né? Mas não é o caso. Sim. E aí eu comparava a América do Norte com uma América de muitos conflitos. E a América do Sul, a América da Paz. Né? Aqui nós vivíamos em paz e vivemos ainda, né? Claro. De vez em quando alguns lusco-fusco, como se diz por aí. Uns perrengue. E a América da Paz eu comecei a escrever, mas comecei exatamente assim, pensando de quando chegou os primeiros povos aqui, né? Que é mesclado com índio, negro e europeu, né? Povo primitivo assim que nasceu. Tem alguma coisa assim, América é uma... Eu mesmo depois comecei a ver como ficou linda, como ficou boa, ficou bem completa essa letra. Ficou bonito. Né? E aí, digo, quem é que vai cantar isso? Digo, tem que ser o Raul, tem a Voz das Américas, né? O Raul viveu em São Paulo há muitos tempos, né? Você sabe disso, né? Viveu muitos anos lá. Eu até acho que se não fosse na voz dele, não ficaria tão bonito. Não ficaria tanto. E aí o Thiaguinho, né? Outro maestro... Ele e o Thiaguinho fizeram a letra, fizeram a música, musicaram ela. Eles que botaram a melodia. Né? Então a música é do Thiago e do Raul, com a parceria do Mário Henrique Cheveria, filho do Flávio Ferreira, do Dona Mami. Certo. Que ele botou um violino, que também deixou uma coisa muito linda. Que lindo isso. E essa música foi para o festival no primeiro Encontro das Águas. Hoje nós estamos no 22º, já vamos para o 20º. Então, no primeiro Encontro das Águas, eu escrevi essa música, sim, mas sem muito, porque vinha aquele pessoal que trazia muita música, que vinha de todas as cidades do Rio Grande do Sul. Nem tu sabia que ia ser tão importante ela, né? Exatamente. Mas o Nanico, né, meu compadre Nanico, sempre falou, ó, aquela música vai surpreender. Tu já ouviu? Eu digo, não ouvi, nem quero ouvir lá no festival só. Ele falou, o Thiago e o Raul eles estão ensaiando aqui, tá bonita aquela letra. Até o Nanico falou, nem sei se foi tu que escreveu. Daí, digo, então tá, que bom que tá ficando boa. Então lá no festival nós vamos ouvir. Foi a última música que foi pro palco. Era 4 horas da madrugada. Pois eles estavam ali prontos para ir pro palco, o Raul ficou em segundo lugar. Nenito ganhou o primeiro, imagina o maior papador, né? De festival. O Nenito e o Beto Caetano ganharam o primeiro lugar. E nós ficamos em segundo com a América da Paz. Então, com a gaita do Thiago. Com a gaita do Thiago e o violino do Echeveria e o Raul na garganta. Certo. E no violão, né? Certo. Então aquilo foi um marco. A partir dali eu percebi que a gente podia escrever mais. E aí, né? Tu deslanchou. Deslanchou não, mas a gente tem umas quantas músicas hoje gravadas. Eu tenho umas 2 músicas que eu nunca botei em festival. Que ficaram ótimas, ficaram boas. Né? Uma até foi agora o Regis Reis que musicou pra mim. O Regis Reis que toca com o Nilton Ferreira, né? Isso. E ele e aquele outro guri que ganhou agora um festival, acho que ali na terra do Apolinário, como é que é lá em... Não sei. Tá, não vem ao caso. Mas o cara toca um bandoneon muito bom, né? Muito bem. E daí o Regis me falou lá, se tu concordar, eu vou dar essa música pro fulano interpretar essa letra. O cara é responsável, é bom, acabou de ganhar um festival agora ali, é muito bom, e eu me dou bem com ele. E o Regis é um monstro, né, naquele violão dele. Ele é bom demais. Aí, musicaram, tá ali, tá guardadinho, uma hora vai pro festival, mas eu queria que eles mesmos interpretassem, como às vezes nem sempre eles podem vir pra cá, então eu não botei no festival. Né? Por isso você não colocou. Você quer que eles interpretem. E tem uma outra que eu acho que eu já te mostrei ela, que é
uma música que eu fiz em homenagem aos nossos irmãos de cor que cantam. Sim. Tu me mostrou. Um Negro que Canta. Ah, que nome forte. É quase que em homenagem ao Negro Dorival. Mas eu falei para o pessoal, se eu falar o nome do Dorival aqui, ela fica direcionada demais e esse negro vai ficar muito exibido. Muito. Ele não vai caber assim, nas bombachas. Mas foi pensando... em homenagear o povo moreno que vive a música, né? Muito bonito. Dorival Pereira. Exatamente. É um grande... e olha só, você foi muito inteligente na decisão, porque se você carimba com o Dorival, você deixa de homenagear os demais. Todos os demais. Acho bacana isso. Muito Exatamente, bom. Todos os demais. E o Nego Dorival sabe que é dele essa aí. Eu já falei pra ele, assim, mas ele... Mas não fica exibido, Nego, velho. Ele olhou, ele se emocionou com a música, entende? Quanto que custa um show teu pra mim? Olha, eu não tenho coragem de dizer o preço, porque tu tem o coração muito maior do que eu penso, então tu dá o preço aí. É malandro, né? Ele é. É malandro. Eu tenho que contar uma dos CD do Dorival, se der tempo depois, como é que ele vendia o CD dele. Trabalho muito bom do Dorival, né? Muito bom. Ficou. Muito bom. O Luiz, inclusive, o Dr. Luiz falou sobre isso. O Luiz Carlos. Bom, o Luiz Carlos deu um incentivo, todos deram um incentivo muito grande para ele. Mas na hora que precisava mesmo, para questão de gráfica e coisa arada, o Dorival teve esse apoio muito importante. E importante para ele como músico, entende? Que ele pegou bastante letras de pessoas daqui mesmo, da região, né? E fez aquele Entre Matas e Sonhos, acho que é o trabalho que ele fez, né? Penso que sim. Então ficou um trabalho muito bom. Fez lá na City também, né? Uma senhora de uma gravadora. Uma marca boa. Mas eu sei que o Dorival é uma figura. Naquele CD dele, de vez em quando ele me conta, mas tu sabe aquele jeito que ele. Tu sabe que eu lá na City não me deixaram nem tocar violão. Digo, como que não, Dorival? Tu senhor de um guitarra, pois eles tem tudo lá. Pois mas você tá louco? Tudo. Falaram, tu só bota a voz. E ele conhece, né? Conhecia lá como é o nome dela eu não me lembro. Cara lá, é amigo dele, né? Sim, do tempo. Conhecia o Dorival desde o tempo dos lendários lá de Santa Rosa. Mas foi um trabalho muito digno, né? Foi muito digno, muito importante. Eu acho que ele ficou mais conhecido, o Dorival, né? Ficou sim. Mais amadurecido também. E foi um trabalho fantástico do Nego Dorival. Verdade. Que mais que gravou música, composições tuas? Nós fizemos em parceria com o Nanico, né? Eu, Nanico e o Luiz Carlos. Essa última aí ficou demais, hein? Daí tem mais uma ou duas que eu fiz com o Luiz Carlos, só eu boa. E ele de parceria, então ficou Terra muito Sofrida boa. Você fez com ele? Não, Terra Sofrida não. Nós escrevemos uma música da Medo de Saudade. Medo de Saudade, que é a vida do Luiz Carlos Brem em Porto Alegre, né? Quando ele viveu lá, que ele tinha medo de sair. Mas a gente escreveu, mas assim, pensando também não numa pessoa, é uma realidade de todos. No coletivo. No coletivo, de todos, né? Então, é aquilo que a gente... É tipo que o Iedo gravou agora, Saudade de Lá, né? Exatamente. Porque naquela música, o Luiz Carlos pensou naquela letra. O que é muito importante é exatamente... E o Luiz Carlos tem facilidade para isso. Sim. É de... Saudade de pensar eu quero escrever sobre isso. Às vezes ele me diz, Olávio, eu estou escrevendo, vamos escrever sobre isso. Legal, é bom. Porque o mais importante, às vezes, para quem gosta de escrever, o mais importante é você ter um caminho para você começar a escrever. Eu vou escrever sobre a minha cidade. Eu vou escrever sobre o meu rio, uma referência. Eu vou escrever sobre minha família. E você começa a fazer... Meu pai, claro, a história, ou a tua cidade, ou o mundo, ou, né, sobre os teus filhos. O mais importante é isso. Aí você começa a escrever, guarda, né, outro dia continua, mas nunca deixe na gaveta depois, que senão só você que sabe. Verdade. Né? Então, e aí com o Luiz Carlos a gente escreveu essa música Medo de Saudade. E tem um verso ali que ele é muito universal. Assim, você lembra para tu recitar aí? Eu acho que ele diz assim, quando a pessoa volta para a cidade dele, né, assim, não retornarei mais à minha cidade, né? Amigos se foram, tudo está mudado. Então, alguns amigos viajaram para outras cidades, foram estudar fora, outros morreram, né? Então tudo está mudado. Então a pessoa volta depois de anos para a cidade dele e não encontra mais os amigos. Não quero ir porque tenho medo. Não, às vezes até vai, medo de saudade. Daí às vezes ele relembra alguns amigos que
e tragicamente faleceram, alguns parentes, algumas coisas, momentos tristes, mas tem muitos momentos alegres também. Eu vejo isso quando eu vou para Medianeira, às vezes a gente vai lá, claro, visitar os pais lá no Campo Santo, né, os pais e parentes que estão lá, e rever alguns amigos, mas os outros com o tempo tudo vai mudando. Hoje a gente já não vê mais com tristeza. Assim, às vezes com tristeza alguém que partiu... É que, na verdade, a morte... Traumaticamente, a morte, né? Daí sim é triste. Mas a morte não é triste. É triste para nós que ficamos, né? Porque todos nós vamos passar por ali. Ou quando as pessoas partem repentinamente, assim... Deixa eu te perguntar, já que estão falando de morte. Não sei se você vai concordar comigo. Eu era muito fã, e ainda sou, ficaram os seus legados, do Luiz Carlos Borges. Você lembra, não sei se você viu ele depois do festival de Santa Rosa de Limondaí, esse homem estava feliz, estava faceiro, cantou, deu show, ajudou, preparou, falou, conversou, abraçou, e foi a última vez que eu vi ele, sabe? Sinto muita falta Aquele festival no Paraguai, ali na beira do rio. Como é que é? O Clube Náutico, né? Isso. Clube Náutico. Foi lá a última vez que eu vi ele. Sim, ali que eu vi ele também. Proseava no telefone. Ele até tinha me prometido que um dia viria pra cá só pra passear e tal, que falava de vocês e todo mundo. Falava muito com ele. Bom, e a história dele foi assim, ele foi se apagando aos pouquinhos, né? E quando foi, Deus levou. Parece que algumas pessoas, não é o caso de todos, mas algumas pessoas parece que vão preparando o terreno, assim. É um negócio bem estranho. Porque o Luiz Carlos era um cara humilde demais, né? E era um monstro também, né? Sim. Cantava demais, cantava muito. Escrevia muito, né? Sim. Escrevia muito. Cantava muitas músicas. Mauro Ferreira. Chegou a ver aquele trabalho que ele fez com Thelmo. Sobre a vida do Thelmo. Sim. E aquele instrumental que ele fez em parceria lá com o Yamandu. Chegou a ver? Sim. Coisa mais linda. Eu tenho, inclusive, o trabalho que ele... Eu acho que é o trabalho que ele fez com o Thelmo lá junto com... Sim. Interpretando as músicas do Thelmo, né? Interpretando. Entre elas o Pago Santo, né? Exatamente. Rapaz, ficou bonito o trabalho. Extraordinário. Não tem como você não se emocionar com aquilo lá, né? Sim. Então eu tenho muita saudade desse homem também. Muita saudade dele. Deixou um legado muito grande, né? Coisa querida demais. Mas, como se diz, vai partindo alguns artistas. Às vezes a gente sente, claro, quando vai um, vai outro. Mas vem surgindo muita gente boa, né? Sim. Como tem surgido bons cantores, bons músicos. Verdade. Né? Bem vindo assim uma safra. Agora no festival eu não pude ir, mas no festival ali de Ijuí, no Pesqueiro da Canção, foi um grupo nosso aqui, o Iedo, foi o Shell, o Claucir, o Nego Lelé, o Faedo, não vou lembrar de todos agora, né? Mas foi uma o Ademir Sauer, né? Foram os quantos. E aí, ali a gente tinha um grupo de jovens aí, mais ou menos a média de idade de 16 a 20 anos, foram pro palco. Um grupo muito bom, né? Gaita, violão, interpretação. E então vai se renovando. E entre eles vem surgindo, eu acho que é João Paulo Decker. Agora eu lembrei o cara que gravou a minha música, que cantou lá. Você vê, eu nem conheço o cara. Eu não conheço também. Eu conheço ele pela internet e tal, mas... De onde é isso? João Carlos, o Decker é ali eu acho que de Santa Rosa, daquela região ali. Certo. João Paulo Decker, ele ganhou o festival lá de Uruguaiana, agora eu lembrei também o nome da cidade. Ele ganhou o festival lá, um cara muito bom. Bem. E um cara novo. Ganhar em Uruguaiana não é fácil. Pois é, um cara novo. Quero de poetas. Não tem 30 anos ainda. Toca um bandoneon muito bom. Você viu? E o Regis Reis foi quem? O Regis Reis eu conheço bem, né? Ele teve aqui no nosso último festival. Já é velho na arte, né? Já é velho. Ele falou, não, essa música vai ficar boa assim. O que tu pensou? Daí ele pergunta. Às vezes apertam a gente também, né? Falou, o que tu pensou em melodia dessa música, Olavo? Eu pensei mais ou menos nisso, dessa forma assim. Né? Ele falou, vai dar certinho então. Ele falou, vai dar uma música muito legal. Eu também pensei nisso, ele falou. Porque a gente manda o coisa aqui, o músico vê lá, mas ele também às vezes não tem uma noção do que ritmo ele vai pôr, né? Certo. Essa música aqui nós até musicamos ela, sabe? Essa aqui? Eu conversei com o Pedro Hortaço um dia sobre isso, e aí eu até pensei do Dorival, ele falou, mas o nego Dorival, ele gosta muito do Dorival, né? Daí eu mostrei pro Dorival, o Dorival falou, pode deixar. Rabiscou uns dedilhados de violão,
E eu acho até que nós apresentamos, cantamos, o Tiagão botou gaita depois, o Thiago Tiaraju, filho do velho Rui, e o Serrinha interpretou. Certo. Mas é uma coisa assim, bem ainda começando, sabe? Mas como ficaram lindos esses versos. Daí o Luiz Carlos me pediu um dia aquela tua letra assim que tu fez pro Hortaça. Eu queria mandar pro Gabriel. Tá aqui. Vai mandar pro Luiz Carlos. Nem sei se ele mandou depois pro Gabriel, né? Porque às vezes a pessoa também olha isso aqui e fala, não é bem isso, né? Ou olha isso aqui e fala, pá, ficou bom. E de repente eles querem musicar, né? Não tem dúvida nenhuma. Na tua opinião, o Festival Encontro das Águas é uma sequência do Festival da Barranca ou não? Quase que na minha opinião, né? Claro, que fique claro, na minha opinião, todos os festivais que surgiram vieram mais ou menos na mesma linha. Vieram assim, não vou dizer na sombra da Barranca, seria mas vieram uma cria uma sequência daquele trabalho. Entende? Porque nós íamos, Vanderlei, antes de nós fazermos o nosso festival, nós fomos nos 10 festivais, desde São Lourenço, lá embaixo, lá no lago, lá no Lago Verde Azul, lá, né, desde São Lourenço, aqui em Cruz Alta, fomos no Festival do Chamamé, né, em Correntes, mais do que uma vez também, mas nós íamos como espectadores, né, íamos acampar, ia de ônibus, Miguel Gerson ia com nós, o tempo que fazia, né, nós íamos assim... E levávamos os nossos músicos também, né, para tertúlia. Mas lá já era um festival assim também, só que ele era um festival aberto para a população, né? Era um pouco diferente dos festivais de hoje. Ele é aberto ao público. Em Cruz Alta tinha inclusive os Garotos de Ouro, né? Que eles faziam o show todo final do festival, ou começo do festival. Não era sempre no começo, no final, às vezes no meio, fazia aquela festa, um fandango, e eram bom eles, né, muito bom o grupo. Mas ali, esses festivais, quando nós começamos a ir, e aí um dia a gente pensou, mas nós podemos fazer um festival. Aí fomos na Barranca também uma vez, estivemos na Barranca, uma ou duas vezes, o Luiz Carlos, o Dorival e outros participaram mais vezes na Barranca. Eu fui 2 vezes no Festival da Barranca. Lá eu conheci o grande compositor lá chamado José Bica, né? José Lewis Bica. Faz tempo que eu não vejo falar desse cara. Ele que musicava as letras do Aparício Silva Rilo. Pra tu ver, né? A gente estava ali pertinho dos grandes nomes, né? Verdade. O Rilo já tinha falecido. Né? O Rilo já tinha falecido. Eu conversei, eu não conhecia ele, a história dele. Digo, o Zé Bica, ele falou, o Bicudo me apresentou, ele falou, já conhecia ele, né? Esse aqui gosta de escrever também, apontou para mim, né? O Zé Bica falou, senta aí, eu quero conversar contigo, então eu vou fazer um mate para nós. Aí sentamos ali, conversamos, eu pedi para ele, e as tuas letras? Que esse trabalho tu tem gravado, Zé? Ele falou, nenhum. Ele falou, eu não escrevo. Eu só boto melodia nas letras do Aparício. Ele falou, e para tu ver como é que acontece... Ele falou, às vezes, se não me engano, ele me disse que o Aparício trabalhava num cartório, alguma coisa lá. Ele falou, às vezes o Aparício passava por mim, final da tarde, meio com pressa, trazia um papelzinho, botava no meu bolso, falava, dá uma olhadinha aí, vê se fica o que presta. Desse jeito. Aí ele falou, eu ia ver, às vezes, de noite, ou no outro dia, ele falou, aí nascia era uma composição tipo aquela canção de Rio e Remo, né? Olha o dourado, que era o Aparício Silva Rilo que escrevia, e o Zé Bica que musicava. Tu já pensou? Coisas, né? Essa ficou linda na voz do João de Almeida Neto, né? Todas as vozes, até nós cantando fica bonito. Fica bonito. Porque o conteúdo é maravilhoso. O conteúdo é maravilhoso, ela se tornou quase como um hino dos festivais. Bom, mas aí voltando ao festival, a Barranca foi inspiração para todos. E aí nós falamos, nós podemos fazer um festival também. E aí nós tínhamos ido já no festival de Santa Rosa, os costeiros do Rio Uruguai ali em Santa Rosa, né? Aí fomos lá uma ou duas vezes, aí aí o Rubim foi um dos que levantou essa bandeira e falou, vamos trazer o pessoal para cá e vamos pensar em fazer o festival, vamos. Se agarramos, ele, Nanico, Luiz Carlos, mais uns quantos daqui, e o pessoal que veio de lá. Aí o pessoal falou, não, vocês podem fazer, a gente pode dar um suporte para vocês no primeiro festival, assim. Eles tinham feito, acho que uns 2 ou 3 também.
Não era assim de muitas andanças o festival deles. Era novo. Era novo. Aí nós fizemos o nosso, esse primeiro que eu falei, que foi em 2003, eu acho, que teve a América da Paz. E fizemos e conseguimos fazer, né? E aí partimos para o segundo e para o terceiro e estamos até hoje. Mas daí, depois desse, aí nasceu Ijuí, daí nasceu mais uns 5, 6 festivais. Você vê como é que é, uma coisa puxa a outra, né? E querendo ou não, querendo das Águas é um dos precursores também já. Exatamente, sim, claro. Tanto é que nós somos padrinhos do Salto do Yucumã, lá do Valdomiro Maicá. Então. Ele convidou nós para ser os padrinhos do festival dele. Agora, mais recentemente, em Beltrão. Ali pois do Maneco Pereira. Agora, inclusive, também. O próximo vai ser lá, né? Vai ser lá. Nós somos os padrinhos deles. E aí, o festival agora do Ijuí, nasceu tudo depois do nosso também. Santo Cristo, Lajeado, né? Todos esses festivais também vieram na sequência. Mas esses festivais são laboratórios de música. Isso mesmo. E aí que acaba incentivando outros a escrever, porque aí... Novas gerações. Novas gerações. E a gente que já rabiscava uma coisa, a gente tem mais incentivo ainda para fazer. Claro, claro. Tanto música como poesia. E a bagagem vai aumentando, né? Exatamente. É uma coisa. Eu lembro até hoje que nos primeiros festivais nossos, alguém do nosso grupo falou, pá, mas será que é legal nós participar? Nós que estamos organizando, né? Aí eu falei, não, nós temos que participar. Nós é que temos que dizer que nós também temos compositores aqui. Né? Isso aqui não ganha prêmio, não ganha dinheiro, né? É só a satisfação de participar. Digo, nós temos que escrever. Né, disso. Digo, se nós for só ouvir as músicas do pessoal que vem de fora, então eles vão dizer, pá, mas o pessoal de lá não escreve nada. Não, vamos se atracar e escrever. E aí começamos, todo mundo fazendo alguma coisa, uns mais, outros menos, né? E hoje nós temos grandes compositores no nosso grupo, né? Tem grandes, não vou destacar aqui ninguém para não assim dizer, pá, mas esquecer alguém. Esquecer alguém, mas nós temos pessoas que escrevem muito já aqui no nosso grupo e que às vezes até eu digo, pá, mas a gente anda meio preguiçoso, porque se a gente se reúne e senta numa mesa ou num lugar ou tomando um mate, ou tomando um vinho, tomando um trago, vamos falar sobre isso? Vamos. Dali a pouquinho sai uma poesia, sai uma música. É que a gente nem sempre se propõe a fazer isso, entende? Foi assim que surgiu o altar das confidências do Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, meu Deus. Exatamente. Ele me falou um dia sobre essa música, o Luiz Carlos. Falou, pai, eu tava pensando em escrever isso. Assim, falou, mas eu acabei, também entrou aqui, saiu ali, não é que eu não dei bola, eu acho que não era bem pra gente escrever, porque daí também eu não me interessei muito por aquele momento de escrever. Daí ele procurou outras parcerias que deu certo, que bom. Muito sugestivo. Que bom que foi. Então, tu imagina? Foi bacana. Uma coisa assim, muito legal, muito boa. O Luiz Carlos se emocionou ao falar desse tema aí, porque é forte mesmo, real. É uma coisa muito real, falar um tema, né? O próprio nome já diz. O desenrolar da música. Ficou demais. Ficou bonito demais. Porque, às vezes... ficou bonito na voz dos dois, né? Do Daniel Torres e do nosso velho. Eu chamo ele de Piada Adelaide. Uma falta. Wilson Dias Ferraz. Tu sabe que às vezes a gente pensa, pá, mas o que faz as pessoas deixar o conforto do lar para viajar, deixar sua família para viajar 500, 600, 1.000 quilômetros para ir num festival, passar 3 dias dormindo em barraca, né? E escutando música que ele pode escutar em casa, de uma qualidade melhor de sonorização. Mas é aquele momento mágico, sabe? De reencontrar os amigos, de você conversar. Não tem preço. Não tem preço isso aí. É que nem nós estávamos falando agora há pouco, quando nós fomos lá em Beltrão, quando a gente conversou com tanta gente que a gente não conhecia ali, uns músicos aqui da nossa região, aqui do Sudoeste, né? E lá estava o Chico Fontella, e lá estava outro, e lá estava o nosso gaiteiro lá, o Desidério, né, e tal. E aí você junta Desidério, Nego Lelé e Nego Dorival, Desidério só você juntando quase não toca nada, né? Aí o Pertônico, né, que o Pertônico. Esse é uma lenda, né? É uma lenda também. Então quando você junta Pertônica, Dorival, tem umas pegadas assim, que vale o festival. Pena que o Miquelão não tem ido muito, né? Mas ele também faz parte. Não, o Miquelão também, né? Sim, faz parte disso aí. Já foi presidente do grupo nosso, já organizou os festivais. Anda meio sumido. Aldevino Miquelão. Então tem uns momentos desses que vale o festival, sabe? Porque vai ser difícil. Um festival nunca é igual ao outro. Nunca tu vai reunir todos eles juntinhos ali. Entende? Aí vem um dia o Seu dos Santos, aí vem lá
aqueles grandes músicos que a gente conhece e que nem sempre tem oportunidade de ver, assim como tu falou agora há pouco do próprio Luiz Carlos Borges, né? Quem que estava ali? O Borges estava ali, o Erlon Pericles, o Daniel Torres, estava ali os castelhanos ali, desde o Raulito Barbosa, também, né? Os paraguaios lá, como é que é um dos grandes nomes da música paraguaia ali também, que o Luiz Carlos fez questão de levar, que já que vinham os argentinos também, os paraguaios, que eram tem um grupo folclórico fantástico ali, não me né? lembro. Mas enfim, os festivais têm disso. Então isso vale a pena. Verdade. Isso aí é aquele momento mágico de você ir, aí você leva uma música, vai pro palco, né? Você tá ali ouvindo as pessoas cantar e as pessoas ouvindo o teu trabalho. O resultado é interessante para quem ganha o primeiro lugar. Claro, todo mundo quer, né, tá classificado, mas não classifica. Nunca eu vi, Vanderlei, nesses festivais, alguém questionar um resultado. O importante é estar lá. É estar lá, porque os jurados, para começar, os jurados são pessoas que conhecem. Então, você junta 3 jurados ali, ouvem a música, dão um veredito, né? No final, nunca teve assim, ninguém mas a minha música era... Não. Esse festival tá virando tipo carnaval. Passa o ano inteiro pensando, se planejando para participar. Exatamente. Coisa muito linda. Exatamente. Isso. Agora, nós decidimos na diretoria atual, que o presidente é o Cristiano, doutor Cristiano Bren. Aliás, fazer uma homenagem para o Cristiano pelas poesias que esse cara recita. Tem. Cara com a voz totalmente diferente, uma entonação muito boa. Eu sou fã do Cristiano Bren. E aquele que foi para Uruguaiana de volta, que fez a parceria com ele, como é que é mesmo o nome? O Franco Ferreira. Franco Ferreira. Sim. Esses 2 caras mataram a pau naquele projeto lá, né? Trabalho muito bom. O Franco escreve bem também, né? Muito bem. Franco Ferreira escreve bem também. Então, de parabéns, esses guris. São coisa nossa. A cultura nossa tá rica, né? Por isso que eu digo, você fala no nome de um, quando eu não quis falar antes, porque, claro, não é o caso do Cristiano, é um caso à parte da... Mas tem muita gente nova, boa. Tem muita gente boa, que está escrevendo bem, que está declamando, que está cantando. Nesse ano, especificamente, a gente acordou em comum acordo o nosso grupo com o grupo de Beltrão. Então nós vamos fazer um ano aqui, um ano em Beltrão, para fortalecer os 2 festivais, sabe? Porque eles estão começando, vai ser o segundo. E se a gente faz aqui e eles fazem lá... não funciona. Até porque eles são afiliados da... Sim, são muito próximos. Né? Os festivais estão assim, cada mês já quase tem um. Entre aqui e Rio Grande do Sul. Então não tem como participar em todos, né? Sim. Então a gente entrou nesse acordo a princípio, por enquanto. Nós fizemos aqui então esse ano agora aqui, daí no ano que vem nós vamos realizar em Beltrão. Claro, a organização é deles. Lá, né? Daí nós vamos para lá, para fortalecer lá e vamos fazendo. Bacana. Estou aqui no nosso podcast, pode ver, conversando com nosso querido amigo Olávio Euclides Batista, ex-patrão do CTG, Charrua, que está completando em 2025 40 anos. E também Chiru das Falas, e todo ano, no mês de setembro, ele conta um pouco da história da Revolução Farroupilha. E nós, o Rotary Clube Force Point, que me lembrei agora, sempre estamos lá e o mestre Olávio está lá, prestando seu serviço. Olávio, mudando um pouco o tema, a vida te traz decepções ou mais alegrias? Só alegrias. Alguma adversidade assim que marcaram a tua vida? Decepção, decepção assim, que eu graças a Deus não tenho faz muito tempo. Eu acho que a maior decepção é a falsidade. Isso é uma coisa que eu acho que não deveria existir. Para mim não deveria existir, entende? Qualquer uma outra falha você consegue contornar, consegue, né, alguma coisa, uma palavra mal falada, um momento difícil, uma discussão, isso aí tudo, depois tu repensa, mas a falsidade é uma coisa muito, muito complicada, muito difícil, né? Sim. Então, para mim, na vida, o que tem de ruim é isso, o resto é coisas boas. A gente tem que transformar em coisas boas. Tem momentos ruins na vida da gente, e quem não tem, né? Eu tenho também, já tive. Defeito todos temos, né? Nós todos temos defeitos, nós todos temos momentos ruins, mas a gente tem que transformar isso também, como se diz, a gente tem que absorver isso
e não ficar pensando naquilo, porque acaba ficando igual, né? Como dizia, tá tudo aqui, né? Se você ficar pensando, aquilo vai construindo aquela coisa ruim lá dentro. Então pensa em coisa boa. Se é uma coisa ruim, deixa aquela coisa ruim. Acaba fazendo mal para a própria pessoa, exatamente. Né? Deixa aquela coisa ruim de lado, pensa em coisas boas, né? Pensa em pessoas que você gosta, pensa numa música, pensa... vai assistir um filme, mas esquece, procura não lembrar. Até porque tem tantas coisas melhores, né? Tem muito mais coisa boa do que ruim. E a mente da gente é fantástica, né? O ser humano, o corpo humano é uma máquina perfeita, né? Verdade. Deus não errou em nada, né? Não. E a mente é poderosa. É poderosíssima. É isso que nós falamos agora há pouco, da questão de você dormir pensando num verso. Se você dormir pensando, eu já fiz isso. Às vezes as pessoas falam, isso aí, não, mas para mim acontece. Eu já fui dormir pensando num problema que eu queria fazer. Por exemplo, eu estava com a ideia de fazer alguma coisa lá na minha casa, uma ligação elétrica ou alguma coisa. A gente é técnico, mas ninguém sabe tudo, né? Claro. Ou uma ligação hidráulica, alguma coisa assim, como se diz, uma gambiarrazinha em casa. Como é que eu posso fazer isso? E nada substitui a experiência das pessoas, né? Mas a gente que não tem experiência, você põe aquilo na mente, eu faço isso, eu boto isso aqui, não vou fazer naquele dia aquilo que eu ia fazer. Claro, quando tem emergência tem que fazer, né? Não vai deixar uma torneira vazando ali, porque vai pensar. Mas alguma coisa que você pode deixar para resolver depois, alguma instalação, alguma coisa, põe na mente, às vezes a gente nem vê, mas está trabalhando ali. Dali a pouquinho, plec, acontece. Mas é assim que tem que fazer. Vai ser essa a melhor forma que tem. Verdade. Então a mente é fantástica. Como ela é boa para te dar essa luz, ela também é boa para te tirar as coisas ruins. Verdade. Pensa em coisa boa. Deus é o criador, né? O ser superior de tudo. Nada acontece sem... Se tu fosse escrever uma carta para ele, como tu começaria? Bom, eu diria para ele que eu não estou com pressa de ir, a princípio. Que eu não estou com muita pressa de ir para lá, mas quando precisar nós estamos prontos. Até falar nisso, depois eu falo disso aí. Mas uma vez nós viajando, nós falamos agora há pouco, deixa eu falar já, se não esqueço depois. Eu e o Raul Garnica. Casualmente nós vínhamos, nós dois, de um festival, tinha passado, o Rio Uruguai, estava dentro da Argentina, e nós, de carro ali, e eu falei para ele, eu perguntei para ele, digo, Raul, você acredita em Deus? Sim. Aquele jeito castelhano dele, claro. Você tem medo de morrer, Raul? Ele pensou, ficou olhando longe. Não. Quando ela vier, eu estou pronto. Olha só. Né? E eu lembro até hoje, mas isso foi bem antes de acontecer o acidente com ele. E eu lembro muito bem que eu falei para ele naquela época, a minha filha mais velha, hoje já adulta, ainda era pequena, né? Adolescente, talvez ainda na pré-adolescência. E aí ele falou, e você tem medo? Eu digo, atualmente sim. Se tivesse que morrer hoje, eu tinha medo de morrer. Eu não queria agora porque eu falei para ele, é verdade. Digo, mas depois também, a hora que chamar, a gente está pronto para ir, claro. Mas como tu falou, se fosse escrever uma carta para Deus, eu ia pedir paz nesse mundo, né? E um mundo sem fome. Porque a fome é terrível, né? A gente que, graças a Deus, nunca teve esses problemas, a gente sabe que nesse mundo afora existe fome, existe muita ganância. E uns que têm muitos, outros não têm nada. As pessoas vendem arma e não dão um prato de comida para uma criança. Né? Um adulto passar fome... O adulto não tem muito problema passar fome, mas uma criança é dolorido dói na alma, demais, né? Então eu pediria a ele que acabasse com essa questão na nossa terra. Certo. Menos violência e um mundo sem fome. Muito bem. O que você fez que te arrepende e o que tu não fez que gostaria? O que eu não fiz? Não, eu acho que eu fiz tudo o que eu queria. E o que vai acontecendo aqui para frente agora são coisas planejadas. Coisas planejadas que você tem com o tempo, né? Mas eu sempre pensei em viajar um pouco mais. Isso eu queria fazer ainda.
Vamos ver se dá tempo ainda, né? Demora muito, depois as pessoas têm que pegar pela mão para levar, daí não adianta mais. Não adianta mais. Verdade. Mas eu queria, não são viagens assim muito fantásticas, são coisas aqui no nosso Brasil, na nossa América conhecer mesmo. Mais, né, o que é nosso. Conhecer mais, né, o que é nosso. Eu tenho uma curiosidade de conhecer Machu Picchu, sabe? Nunca pude, já tive a oportunidade e acabei deixando para ir depois, não surgiu de novo. Porque não adianta ir sozinho também, tem que estar, né, acompanhado com a família, né? Família, ou com os amigos, alguma coisa que incentive para ir. E assim como o Machu Picchu, mais alguns lugares da nossa América, né? Claro que se pudesse, mas eu vejo, tem uma sobrinha minha que mora na França, outra em Portugal, outra é longe demais para ir, né? Eu digo, mas tem que passar esse rio, esse mar, velho, que não tem uma rodoviária para parar, né? Para tomar um trago. Então eu prefiro ficar por aqui mesmo. Certo. Mas assim, por aí, os sonhos são coisas pequenas, né? Mas o sonho maior mesmo é sempre a família estar bem e saúde, a gente né? e a gente estar unido, né? Te arrepende de alguma coisa? Não, nenhuma, de nada, não me arrependo de nada. Talvez de ter trabalhado menos, mas não tinha como, né? Aí era questão de você hoje dizer assim, uma época eu pensei sim em empreender, né? Em ser um empreendedor. E talvez eu tivesse tido sucesso, porque naquela época era mais fácil. Mas depois de um tempo já hoje eu dissolveu. Eu imaginei, digo, não é fácil. A gente conversa com tantos empresários, amigos nossos, né? Lá no Charrua, em outros lugares, que os caras falam, olha, não é fácil. E as pessoas que estão nisso já estão dizendo que está difícil. Quem entra sem conhecer, embora você tenha um pouquinho de conhecimento de algumas coisas, mas também não é fácil. Uma época, por isso que eu te falei, eu me arrependi de não ter feito isso. Mas hoje também eu acho que foi melhor assim. Então não me arrependo mais também. Agradeço, amigo, pela visita. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado pelo convite. A hora que muito obrigado, um grande abraço. Tamo aí. Voltamos. Obrigado. Podcast Pode Ver, que agradece. Sucesso. Rádio Mundial, Grupo Mundial de Comunicação. E temos aí na luta a cultura gaúcha e aquilo que a gente defende com unhas e dentes, que é a empatia e o respeito e a amizade pelos amigos. Temos junto nessa caminhada. Maravilha. Beleza, mano? Obrigado pelo convite. Toque mais uma vez aqui. Sucesso sempre.